Olá, olá a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma live dessas nossas sextas-feiras aqui no Raízes de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nesta live aqui de setembro. Ahm, Como vocês já sabem, todas as sextas nós temos as nossas lives no projeto Raízes de Fátima. Hoje o tema é reflexões e aos dias 13 webinars e o nosso e-book sobre a história das aparições de Fátima. Quem não tiver esse e-book ainda, basta ir aqui no Facebook e se inscrever. Vai ter acesso exclusivo ao nosso webinar agora do dia 13 de setembro e depois do dia 13 de outubro, que vai explicar com mais detalhes a história de cada uma dessas aparições. É sempre uma alegria poder conversar e falar com vocês sobre Fátima. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Eliana, eu sou Eliana Oliveira, vivo em Fátima agora, como vocês podem ver, em mudança, estou numa fase de mudança. Toda a minha família é portuguesa, apesar dos meus 25 anos de Portugal, eu não perco o sotaque brasileiro. Toda a minha família aqui é portuguesa, minha bisavó, inclusive, estava presente no dia do Milagre do Sol, em 13 de outubro de 1917, e toda a história da minha vida é realmente marcada por essa fé com a Nossa Senhora de Fátima. E aí, realmente, com essa pandemia, nós começamos a fazer conteúdo online também, devido à quantidade de cancelamentos que nós tivemos em experiências aqui, porque esse conteúdo online ele nasceu recentemente, realmente devido ao fato de termos que cancelar diversos grupos que vinham aqui conhecer Fátima conosco. Espero que muito em breve eu possa receber vocês aqui também para uma experiência muito especial. Nós guiamos peregrinos aqui em Fátima, fazemos também peregrinações a pé de diversos pontos do país e temos uma experiência única em Lisboa sobre a passagem da Santa Jacinta por lá. E é muito interessante. Aliás, a minha querida Carla Afonso Rocha, que é quem faz essa experiência conosco, que está agora para editar um livro infantil sobre esse assunto. E eu fico muito feliz pela Carla, ela tem muita coisa para contar para vocês, ela anda a estudar isso há anos. Mas, bom, nós viemos aqui hoje para fazer uma live, uma reflexão sobre Fátima. E hoje o tema é um pouco diferente também. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma forma muito ampla, que as nossas lives são sempre rápidas, sobre as voltas que a vida dá. E como Fátima nos ajuda e nos auxilia nesse sentido. Vou falar isso relativamente a uma experiência minha pessoal. Eu ando falando muito de mim, né? É verdade, mas nessa fase de mudança, realmente me remete para isso, para contar para vocês as experiências que eu tenho, porque tudo que eu venho dividir aqui com vocês são histórias que não são minhas, não é? É só apenas um instrumento. E essa é uma grande verdade na minha vida. Fátima transforma a minha vida todos os dias. E eu quero muito partilhar tudo isso com vocês. Bom, fica muito claro aqui para vocês que eu estou em mudanças, mudei há 15 dias para Fátima e vim morar na casa dos meus avós, na casa que foi construída por eles quando eles casaram, em 1933. Pois é, essa casa ela foi restaurada pelo meu pai, que manteve, digamos assim, as características originais da casa, porque quem construiu a casa foi meu avô, que era carpinteiro. E então meu pai tirou fotografias da casa toda e fez a casa muito semelhante ao que ela era originalmente, com um pouco mais de conforto. Isso já fazem muitos anos. E se alguns anos vocês me perguntassem se eu moraria em Fátima e aqui nessa aldeia, essa casa não é no centro de Fátima, nós estamos numa aldeia, alguns quilômetros de Fátima, e eu diria para vocês que nunca, né, eu não me via morando aqui nessa vida pacata, de campo, nessa vida tranquila de aldeia. Eu queria descobrir o mundo há uns anos atrás, eu queria fazer tantas coisas e realmente eu fiz um percurso e a vida deu muitas voltas para mim. Eu desde que eu sou a irmã mais nova na minha família
E desde que eu era muito pequena a gente vinha para Portugal. Mas tudo aqui começou nessa casa, aonde eu estou agora. Antigamente era o lugar onde havia a criação dos animais, e coelhos e galinhas, enfim. Naquela época, quando os meus avós eram recém-casados, e foi aqui que nasceram seus 5 filhos, entre eles o meu querido pai. E o meu pai morou aqui nessa casa só até os 13 anos de idade. Ele saiu daqui com 13 anos e levou com ele, sabe o quê? Esta malinha. Uma mala que ele fez em madeira. O meu avô era carpinteiro, então meu pai até hoje lida muito bem com isso. E meu pai levou essa malinha com ele. E vocês nunca vão adivinhar o que ele tinha dentro da malinha. Ele foi trabalhar em Salvaterra de Magos para ajudar a família, e Salvaterra fica aproximadamente 100 quilômetros daqui. Naquela época, isso era uma distância absurda. Meu pai trabalhava direto, com pouquíssimas folgas, era final de semana, tudo. E quando ele tinha alguma folga, vinha ver a família dele. Isso aos 13. O que ele levou dentro da mala? O dono do restaurante onde ele foi trabalhar veio buscá-lo e ele estava incomodado de não levar nada. Ele só tinha uma muda de roupa. Inclusive, eu lembro muito da minha avó contar que no sábado à noite ela lavava a roupa de todos os filhos, pendurava à frente da lareira, eles dormiam sem roupa, para que no domingo eles pudessem ir à missa com a roupa lavada, com a roupa limpa. E a minha avó acordava mais cedo ainda para passar a roupa dos seus filhos em ferro de carvão. E o meu pai não tinha, com isso ele não tinha o que levar nessa viagem. E ele construiu essa malinha de madeira. E vocês sabem o que ele levou aqui? Nada. Ele não tinha outra peça de roupa para levar, ele não tinha comida para levar, a família toda era muito humilde. Aparentemente, essa malinha estava vazia. Quem olhasse essa mala e abrisse, fisicamente não ia ver nada. Mas meu pai levou nela coragem, gente. Fico sempre emocionada com essa história. Ele levou coragem, vontade de vencer. Aos 13 anos, ele saiu dessa casa. E depois, aos 18, foi para o Brasil. Conheceu a minha querida mãe. Eles casaram e tiveram 2 lindos filhinhos, eu e o meu irmão mais velho. E eu morei no Brasil sempre, até os meus 17 anos. Só que até os meus 17 anos, todos os anos a gente vinha para Portugal. Como todo bom imigrante, vamos a Portugal, estar perto da família, estar perto dos avós, não perder as raízes. E eu, aos 17 anos, fui morar na Alemanha, sem falar alemão, né? Sempre gostei de um bom desafio. Fui fazer um intercâmbio, depois vim fazer faculdade em Portugal, enfim, voltei para o Brasil, casei no Brasil, não me adaptei e acabei regressando para Portugal novamente. Morei em outras casas, na linha de Cascais, morei na região oeste de Portugal e há 15 dias estou aqui. Vocês sabem que a minha mudança eu não vim só com uma malinha, eu já vim com algumas caixas. Mas essa malinha é a inspiração da minha vida. Mesmo. Essa malinha me inspirou sempre a entender que a coragem muda tudo. A coragem realmente muda tudo. Fica aqui. Uma mala tão simples, não é? E tão cheia de significado. Tão repleta de significado. Então, nas mudanças da vida, gente, vamos se encher de coragem. De coragem. E, na verdade, essa mudança também me trouxe uma reflexão em Fátima, que era aqui que eu queria chegar para vocês. Eu não sei se todos vocês sabem, a Nossa Senhora apareceu 6 vezes aos pastorinhos, de 13 de maio a 13 de outubro de 1917. Entretanto, a Nossa Senhora apareceu uma 7ª vez, em 1921, apenas para Lúcia. E por que essa aparição acabou por acontecer? A Lúcia, em 1921, teve um convite do bispo para ir morar em outro lugar, para ir
morar no norte do país. E isso porque lá ela não era conhecida e aqui ela era muito solicitada e o bispo entendeu que seria importante ela ter uma vida mais afastada, mais de oração. O bispo Dom José Alves Corrêa da Silva. E ele fez esse convite para a Lúcia. E a Lúcia, na verdade, em 1921, ela já estava sem o Francisco, seu primo, seus pastorinhos, sem os seus primos, não é? O Francisco faleceu em 1919. O pai da Lúcia, que era realmente aquela pessoa que defendia a Lúcia dentro de casa, porque a mãe nunca acreditou nas aparições, o pai da Lúcia também falece em 1919. E a sua prima Jacinta, a outra pastorinha de Fátima, também faleceu em 1920. Então, em 1921, realmente, a Lúcia já se sentia um pouco sozinha, não é? Embora a Nossa Senhora tenha vindo aqui dizer a ela que ela seria sempre o refúgio e o caminho que leva até Deus. Mas a Lúcia não tinha mais os seus primos, não tinha mais o seu pai e disse que sim ao bispo. Eu vou sair daqui então. Só que com a mesma certeza que ela disse que sim, de repente ela se viu longe de tudo que ela conhecia. Uma menina que sempre morou numa aldeia, aqui em Fátima. Ela não ia estar mais perto da família, da casa onde ela sempre viveu, da covadeiria. E num ímpeto, ela resolveu que, não, afinal eu não vou mais, eu vou cancelar. Ela foi até a covadeiria chorando, e chorou muito. Ela conta isso, a orar e a pedir perdão a Nossa Senhora, porque ela achava que não ia conseguir oferecer esse sacrifício, que não ia conseguir, que esse sacrifício era grande demais, apesar do sim dela ter dado em 1917, que ela suportaria todos os sofrimentos que Deus quisesse enviar, como a Nossa Senhora pediu. E então a Nossa Senhora aparece a Lúcia e lhe diz o seguinte: eu vou ler agora um pequeno trecho do Diário da Lúcia, em que ela conta essa 7ª aparição da Nossa Senhora de Fátima. Aqui estou, diz a Nossa Senhora, pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917. E enquanto que de novo te levavas ao céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas 4 anos, ali me tinha sido dado a contemplar. Recordei a minha querida Nossa Senhora do Carmo e nesse momento senti a graça da vocação à vida religiosa e o atrativo pelo claustro do Carmelo. A Lúcia realmente, ela saiu de Ajustrel, foi para o norte do país, em Portugal, depois ela foi para Tui, para Pontevedra e finalmente para Coimbra, em 1948. Ela foi para Coimbra, aonde então ali ela deu início à sua vida, enquanto carmelita, aonde ela ficou até falecer. E ela estava com muito receio de sair da vida que ela conhecia, de deixar, digamos assim, esse conforto. E a vida da Lúcia tudo transparece isso, não é? Ela foi a grande missionária, foi ela que nos deu a conhecer essa história. E eu te pergunto, nessa época, quem poderia dizer, não é? Que a Lúcia, uma menina analfabeta, uma menina de uma família tão humilde, que ela nos daria a conhecer essa história maravilhosa das aparições de Fátima. Que ela nos ensinaria essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Que ela seria autora de imensos livros, todos eles transformadores, todos eles lindíssimos. Uma pastorinha que vivia em Fátima. Quem poderia dizer que essas crianças, esses pastorinhos de famílias tão simples, que eles deixariam um testemunho e arrastariam milhões de pessoas por ano até esse lugar que na altura era bastante ermo, em Portugal, bastante distante, uma localidade meio perdida em Portugal.
Quem poderia dizer que a Jacinta e o Francisco se tornariam santos? Os santos mais jovens não mártires da Igreja Católica. Duas crianças que tudo aceitaram, duas crianças aqui, no meio de Portugal, sem estudos, simples, de coração puro e terno. Quem poderia dizer que um Papa, o Papa João Paulo II, agradeceria a uma pequenina pastora pelas orações que ela fez por ele? O Papa João Paulo II, aqui em Fátima, agradeceu as orações que a Jacinta fez por ele relativamente ao atentado de 1981. A Jacinta teve algumas visões e ela sempre rezava muito, orava muito pelo Papa, porque ela viu o Papa sofrer muito. Na parte do Segredo de Fátima, ela viu o Papa ser assassinado e ela sempre ofereceu as suas orações pelos pecadores e também pelo Santo Padre. Só que, atenção, a Jacinta faleceu no dia 20 de fevereiro de 1920 e o Papa João Paulo II nasceu em maio, acho que é 18 de maio de 1920. O Papa, quando ele nasceu, a Jacinta já havia falecido. Quem poderia dizer quantas voltas essa história daria? Na verdade, eu poderia seguir aqui dando tantos exemplos de Fátima para vocês. E a história de Fátima, ela é realmente surpreendente. Eu sou encantada e acho que isso até transparece um pouco quando eu falo de Fátima, porque ela é muito impactante, ela é muito profunda e ao mesmo tempo ela é simples demais. Então, estamos a falar de 3 crianças que viram Nossa Senhora e tudo acolheram na paz e na ternura dos seus corações. E essa história, ela está mudando completamente, todos os dias ela muda, porque na verdade nós não somos um trabalho feito, não é? Nós construímos quem nós somos, e essa história me transforma todos os dias, ela me ajuda todos os dias realmente a ser uma pessoa melhor. E essa história tem guiado o meu caminho com a sua luz. E é isso que eu venho convidar vocês também, a fazer essa peregrinação, esse caminho. Mas para fazer o caminho é preciso querer, é preciso colocar-se no caminho, é preciso querer caminhar. Para no seu coração você peregrinar, apesar de todas as voltas que a vida pode dar. E para finalizar essa live de hoje, eu quero deixar uma frase da Jacinta, em que ela nos diz o seguinte: se os homens soubessem o que é a eternidade, fariam de tudo para mudar de vida. Santa Jacinta Marta nos deixa essa frase, esse apelo para que cada um de nós faça a sua parte, peregrine internamente no coração, apesar de todas as voltas que a vida dá, com confiança, com fé. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa. Até sempre. A todos vocês, obrigada por estarem aqui mais uma vez e eu pretendo continuar aqui, apesar de todas as voltas que a vida possa dar. Um abraço carinhoso e até sempre.